receber a Igreja Batista do Flamboyant aqui conosco, nos abrilhantando a festa, né? Ontem nós tivemos aqui o pastor Oswaldo e com muita alegria podemos celebrar juntos ao Senhor. E hoje a igreja filha, né? A Igreja Batista do Flamboyant está aqui e é muito bom poder recebê-los aqui. E o meu irmão hoje, né? Ontem o meu pai, hoje o meu irmão está aqui com a palavra, alguém que se doou muito por esta igreja, no tempo em que foi membro aqui, ele, a Alessandra, e seus filhos. Eu acho que só o Mateus, né, Sandro? Só o Mateus. João já é lá no Flamboyant. Mas que coisa boa, né? Me lembro o quanto o Sandro se dedicou aqui, junto com os irmãos, na construção desse templo, líder de evangelismo. Eu ainda bem jovem, acompanhei muito meu irmão, foi uma referência para mim, e nas atividades aqui na igreja, quando foi para o seminário, sua ordenação aqui em nossa igreja, e eu tenho certeza, diante do Senhor, e a tranquilidade total nesse momento, de poder com muita alegria, né, estar passando o púlpito ao Sandro, pastor Sandro, para que possa trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Eu quero chamar, ontem o irmão Carlos Magno orou, né, pelo mensageiro, e hoje eu quero chamar um outro irmão, quero chamar o irmão Jonas. Irmão Jonas Pedro, diácono em nossa igreja, um irmão amado e querido, vai estar orando, um irmão que já tem o hábito de estar orando pelos pastores, sempre nos cultos de oração, sempre escuto deste irmão, o seu pedido primeiro, orar pelo ministério pastoral, orar pelos pastores. Então, o irmão vai estar orando agora pelo pastor Sandro, e pedindo ao Senhor que esteja orientando e conduzindo, em nome de Jesus. Ore, irmão. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, estamos muito alegres por nos encontrarmos aqui na Tua casa. E agora, meu Deus, nesse momento tão solene, tão especial, um momento único, que é a ministração da Tua Palavra. Meu Deus, nesse momento agora, concede, dá, meu Pai, que os nossos corações e nossas mentes estejam receptivos à Tua Palavra, tal qual como se encontrou o menino Samuel, ainda criado pelo sacerdote Eli, naquela casa de profetas. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. E nós estejamos assim, nessa situação, meu Deus. Muito obrigado por tudo e abençoa o mensageiro desta noite, o pastor Sandro. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, porque certamente o Senhor já colocou no seu coração a mensagem para ser ministrada nesse momento. Tudo isso eu te peço, não com nenhum merecimento, mas no nome poderoso de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória. Graça e paz, irmãos. Amém. Muito feliz de estar aqui com essa amada igreja, da qual eu sou filho e da qual a igreja que eu pastoreio também é filha. Feliz por rever muitos irmãos que eram do meu tempo aqui, de 2006 até 2006, e feliz por ver novos irmãos, porque é sinal que a igreja também vem crescendo, desenvolvendo durante esse tempo. Muito feliz de ver os filhos, né, dos jovens que aqui comigo congregavam, né? Então não só eu que fiquei velho, né, os outros amigos que aqui ficaram também, né, e criança que eu peguei no colo, hoje eu estou vendo sentado aqui como jovem e adolescente. Muito feliz por ver ali uma bancada ali de amigos, né? Acho que é Suledil que está ali, isso, né? Liderança, entre outros, que Deus abençoe vocês também, certamente que estão compreendendo, né, a importância dos 60 anos dessa igreja batista plantada aqui no bairro do Turf Clube. Irmãos, o Senhor nos chamou hoje para estarmos aqui compartilhando dele, da palavra dele. Eu teria muita coisa a falar da minha infância querida aqui nesta igreja, onde eu fui batizado.
literalmente com as águas, ou nas águas do Rio Paraíba do Sul. Eu não consigo esquecer disso. Faltou água na cidade no dia. E algum iluminado chamou o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro abençoador, encheu o batistério. Então eu fui batizado não nas águas do Rio Jordão, mas nas águas do Rio Paraíba do Sul, né? Tanta gente viajando até longe, gastando rios de dinheiro para ser batizado num rio abençoado. Eu fui batizado aqui nesse rio abençoado, Paraíba do Sul. Aqui eu tive uma experiência com Deus, aqui pude ir para o seminário, como o pastor Rodrigo falou, e a partir daqui, com esta igreja, Deus abriu o campo missionário no Flamboyant, onde podemos estar servindo a Deus, né, até hoje. Então, é uma honra, uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos essa festa de aniversário de 60 anos. Eu gostaria de pedir aos amados que possam abrir comigo suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Mantenha sua Bíblia aberta após a leitura. Certamente faremos alusão a outros textos, mas esse será o texto base da mensagem que Deus colocou no nosso coração para transmitir aos amados irmãos. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22. Podemos ler juntos? Na minha versão é a NVI, né? Não sei qual é que os irmãos usam aqui, então eu lerei na minha versão. E os irmãos acompanhem. Diz assim o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, para transmitir uma mensagem para uma igreja, uma das mais relevantes do Novo Testamento, a igreja cristã na cidade de Éfeso. E ele traz-nos essa mensagem. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Amém? Queridos, as marcas de uma igreja cristã vitoriosa. Eu creio que essa experiência de poder comemorar 60 anos de igreja, ou 60 anos vivendo como igreja, é algo que marca gerações. É algo que vem tocar no nosso coração, porque, assim como nossas vidas, esta igreja tem uma história. E certamente que por ser a igreja de Cristo Jesus, tem uma história marcada pela participação do Senhor Jesus Cristo. Muitas lutas foram enfrentadas aqui neste lugar. E eu poderia compartilhar com os irmãos algumas delas, as quais enfrentei junto com os amados. Mas nós poderíamos olhar para trás, no retrovisor dessa caminhada cristã, e vermos o quanto Deus foi fiel conosco, o quanto Deus sustentou cada servo, cada serva dele que aqui trabalhou, que por aqui passou. Nós poderíamos olhar nesse tempo presente e avaliarmos como que o Senhor tem sido bom, o Senhor tem dado graça. E poderíamos olhar pelos olhos da fé para o futuro e verificarmos, né, quão grandes obras o Senhor ainda deseja e ainda vai fazer, ainda vai operar através dessa igreja e também na vida desta igreja. Portanto, as marcas de uma igreja cristã vitoriosa, nós poderíamos olhar para o nosso próprio currículo espiritual e verificarmos aquilo que o Espírito Santo fez através de nós e também em nós. Nessa carta, o apóstolo Paulo traz alguns conselhos e, na verdade, nós poderíamos traduzir como sendo também requisitos
para que as vitórias do Senhor possam continuar acontecendo sobre a vida desta igreja. E quando nós refletimos sobre vida de igreja, não há como nós separarmos a vida da igreja da vida dos irmãos que compõem a igreja. Nós trazemos para cá, nós vivemos aqui uma boa parte daquilo que o Senhor trata conosco nos nossos lares. Uma boa parte daquilo que nós aprendemos com as experiências que Deus nos dá nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos relacionamentos. É certo que a maioria aqui presente possui seus relacionamentos dentro do próprio seio da igreja do Senhor. Mas eu creio que os jovens que estão na escola, que estão na faculdade, os adultos que estão em seus ambientes de trabalho também se relacionam com pessoas, né, que ainda não conheceram a Cristo Jesus, que têm em seus corações uma expectativa de ver em nós o efeito positivo, o efeito do poder do Espírito Santo que em nós opera, a partir do momento em que nós confessamos a nossa fé no Senhor. O apóstolo Paulo traz uma série de conselhos para aquela igreja em Éfeso, os quais nós poderíamos nos apropriar para a nossa igreja hoje. E a primeira marca que eu trago para os irmãos, baseado nesse texto, é que uma igreja cristã que quer ser vitoriosa, ela precisa viver como família de Deus. No verso 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos, ou seja, dos cristãos, dos crentes e membros da família de Deus. Esse conceito de membro de uma família é muito forte. Eu creio que depois da nossa salvação, que vem por meio de Cristo Jesus, o bem maior que nós podemos receber nessa vida aqui é a nossa família, sim ou não? O nosso porto seguro. Nós saímos, nós trabalhamos para trazer o pão para a nossa casa, para o nosso lar. Nós lutamos, nós enfrentamos problemas e compartilhamos esses problemas, né, dentro do nosso lar. O lar, a família, é algo importantíssimo aos olhos de Deus. E não poderia ser diferente. O sentimento do Senhor para com esta família específica, criada por Jesus Cristo. O apóstolo João diz, no evangelho que ele escreveu, que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E se todos somos filhos de Deus, então há uma característica marcante e familiar entre nós somos irmãos. E como irmãos, o que é que precisa estar movendo os nossos corações? Se nós olharmos para a cristã primitiva, no tempo de Atos dos Apóstolos, existem algumas características que marcam esse comportamento familiar, de uma família espiritual. Atos 2,42 diz que aqueles irmãos que se convertiam, eles iam mudando o seu modus vivendi, a sua maneira de se relacionar com as pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão entre os irmãos, se dedicavam ao partir do pão e se dedicavam também às orações. Só aqui a gente vê algumas características que nós poderíamos olhar e avaliar se nós temos vivido hoje assim. A tradução mais antiga diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é dedicar, mas com uma perspectiva de algo a mais. É você se dedicar com fé, é você se dedicar com esperança, é você se dedicar perpassando pelas dificuldades, pelos percalços dessa vida aqui. Eles insistiam na doutrina, crendo no poder da palavra de Deus. Mas não era só isso. Eles se dedicavam à comunhão, porque o conceito de família estava já presente no DNA dos novos cristãos, dos convertidos. E quando nós olhamos para os nossos irmãos e dizemos, meu irmão, nós precisamos policiar, monitorar o nosso coração para que não haja um quê de falsidade nisso. Irmão não pode ser só um título. Irmão não pode ser só um pseudônimo.
Irmão não pode ser usado como um termo simplesmente para quem não sabe o nome do outro. Porque se você tem um irmão de verdade, a primeira coisa que você vai aprender dele é o nome. E muitas vezes nós usamos esse termo com uma forma assim, muito descompromissada, com aquilo que Deus quis, com aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, com esse conceito de família. O apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, para sermos vitoriosos, nós precisamos viver como família. Olharmos uns para os outros, nos olhos dos outros, e mais do que olhar nos olhos dos outros, olhar no coração do outro. E uma vez olhando no coração do outro, identificarmos as necessidades do outro. Esse mesmo texto diz que eles tinham tudo em comum, porque conheciam as necessidades uns dos outros. Eles se dedicavam a partir do pão. E eles se dedicavam às orações. Uma igreja cristã vitoriosa, ela precisa se dedicar às orações. E em se tratando de família, não é uma oração pessoal, não pode ser uma oração de si para si mesmo. Precisa ser uma oração também de intercessão. É quando você ouve, quando você escuta o outro, e quando você ora para que o amor de Deus, o poder do Espírito Santo também seja derramado na vida do outro, curando o outro, trazendo uma nova perspectiva para o outro, trazendo esperança. Verso 46 de Atos 2 diz que todos os dias, irmãos, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Mas aqui diz também que havia alegria e sinceridade em seus corações. Amém, irmãos? Alegria, repita comigo, alegria e sinceridade de coração. Verso 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E assim o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de ser salvos. O propósito de Deus se cumpria na vida daquela igreja e se cumpria mais, se cumpria através da vida daquela igreja. Eles se comportavam como família, o corpo de Cristo, mas eles também se comportavam como instrumento nas mãos do Senhor para trazerem novos membros para aquela família. Todos os dias, o Senhor acrescentava a eles aqueles que haveriam de ser salvos, aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que caiu na simpatia do povo. Aqui é um ponto importante para nós como cristãos analisarmos hoje. Que tipo de cristão você tem sido? Essa vai ser a igreja que reflete quem você é. Você tem sido um cristão que caiu ou que tem a simpatia dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, na sua própria família sanguínea, né? Como que você é visto como cristão? Ao longo desse tempo pastoreando, a gente se depara com algumas dificuldades dos novos convertidos. Muitas vezes, por conhecer essa nova família, a família de Cristo, eles começam a querer romper com a família que Deus lhes deu. Jesus não nos chamou para dizer não para as pessoas, porque Jesus não disse não para as pessoas. Jesus nos chamou para dizermos não para o mundo. Jesus foi chamado por publicanos e pecadores, e Jesus foi à casa deles. Mas Jesus foi levar luz naqueles lares, levar salvação. Nós precisamos, irmãos, como igreja cristã vitoriosa, cairmos na simpatia do povo. Essa igreja precisa estar, como uma igreja simpática a este bairro, uma igreja relevante, uma igreja que reflita a luz de Jesus. Mas há uma segunda marca de uma igreja cristã vitoriosa que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto. Essa igreja precisa ser fundamentada na Bíblia e, mais do que isso, ela precisa ser firmada na pessoa de Cristo Jesus. Acompanha comigo o verso 20. Ele diz,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Edificados sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, e tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Aqui nós vemos pelo menos 3 elementos declarados. Os profetas revelam, ou se refere aqui ao Antigo Testamento, que apontava para a pessoa de Cristo Jesus, para a vinda do Messias. Quando ele fala edificado sobre os fundamentos dos apóstolos, está apontando para o que os apóstolos representavam para a igreja. Em Atos 2,42 diz que os cristãos perseveravam, se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos aqui explicavam Cristo e traziam a perspectiva e a pregação da volta de Cristo. Os profetas falavam da vinda, os apóstolos falavam da volta. Mas o terceiro elemento é o próprio Cristo, que o apóstolo Paulo fala que é a pedra angular. Lá em João 10:30, Jesus mostra que ele veio revelar o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então, nós poderíamos pensar os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, representando a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E o segundo elemento que revela Deus é o próprio Cristo. E ele é a pedra angular. Então a gente vê Jesus dizendo: olha, eu estou aqui para revelar quem é Deus, quem é o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse isso para Filipe. Filipe pede um sinal para Jesus, dizendo: mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: Filipe, você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, ou quem vê a mim, vê ao Pai. Agora, o que significa ser pedra angular? Porque certamente isso tem uma aplicação na minha vida, isso tem uma aplicação na sua vida. Quando Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. No Antigo Testamento, profetas como Isaías falaram sobre a pedra que seria Jesus Cristo. No livro de Salmos, Salmo 118, verso 22, também fala sobre essa pedra angular. E o apóstolo Pedro tem uma experiência com Jesus, na qual o Senhor fala sobre esta pedra. Os discípulos tinham saído para pregar, e quando eles retornaram para trazer aquele relatório, Jesus faz uma pergunta: quem as pessoas estão dizendo quem eu sou? Lembram desse texto? E aí eles disseram: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo, que é João Batista, outros estão dizendo que é Jeremias, ou alguns dos outros profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: quem vocês pensam ou quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta, representando o colégio apostólico, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado ou feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi conhecimento humano que te revelou isso, não foi a ciência que te revelou isso, mas foi o próprio Deus através do seu Espírito. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma igreja cristã vitoriosa que o Senhor Jesus nos promete ser. Quando, irmãos? Quando Ele, Jesus Cristo, for essa pedra sobre a qual nós, como igreja, devemos edificar a nossa família, a nossa vida, a nossa fé. O apóstolo Pedro, depois dessa experiência tão forte com Jesus, ele escreve cartas gerais às igrejas do Novo Testamento, e ele fala sobre isso. Esse texto que eu acabei de citar, do diálogo entre Jesus e Pedro,
ele tem uma importância tão grande para nós, porque, irmãos, quantas igrejas têm procurado se fundamentar hoje longe da palavra? Quantas igrejas têm procurado hoje se fundamentar numa fé que não é em Cristo Jesus? Quantas igrejas hoje, o que se prega nos púlpitos não é a palavra de Deus, mas é simplesmente autoajuda, ou reflexo de livros de autoajuda, de motivação, ou de vã filosofia. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a tradução do grego aqui, Pedro, no original é Petros, que significa rocha. E pedra, a palavra grega é Petra, que também significa rocha, mas há duas diferenças. Petros é uma rocha solta. Imagine esse copo como sendo um pedaço de pedra, de rocha solta, de uma montanha rochosa. E Petra é a rocha fixa, é a própria montanha, uma serra enorme. Petra é feminino e Petros é masculino. Então Jesus une aqui dois conceitos importantes, quando ele faz esse trocadilho de palavras, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo, você é uma rocha solta, Pedro. E para se referir a Pedro, ele usou o masculino, Petros. Uma rocha pequena. O que é uma rocha pequena? Mas essa palavra tua, essa definição tua, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, isso é uma rocha fixa, é um alicerce seguro. E sobre esta definição tua, sobre esta resposta, sobre esse conceito, é que eu edificarei a minha igreja. E a igreja que foi edificada sobre Cristo, irmãos, ela tem a promessa, essa igreja tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? 60 anos de idade, de vida, de experiência com Deus. Certamente, esta igreja foi fundamentada sobre uma rocha fixa, sobre esta pedra, que não pode ser removida. Amém, irmãos? Não é perfeita, como ninguém é perfeito, como eu também não sou perfeito. Se você entrou nesta igreja, ou vai entrar em qualquer outra igreja, procurando um lugar perfeito, procurando um pedaço do céu, não é. Não se iluda. Mas Jesus deu a vida por ela. Amém? E isso já justifica todo e qualquer esforço e sacrifício para que você possa contribuir para que esta igreja permaneça e prevaleça diante das lutas e das tempestades. Pedro escreve às igrejas, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, ele diz, à medida que se aproximam dele, Cristo, a pedra viva, olha só Pedro trazendo aquela experiência, não é? Repetindo o sermão de Jesus para ele, agora ele repete para as igrejas, à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura. Então Pedro cita a própria Bíblia. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro cita em seu sermão nesta carta, Isaías capítulo 28, 16. Os profetas, quando apontavam para Cristo, já se referiam a Cristo como pedra angular.
O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, o texto que nós estamos usando por base. Ele diz que Cristo é a pedra angular. Mas no verso 7 de 1 Pedro 2, nós encontramos: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ela é a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Pedro cita um segundo texto agora de Salmo 118, verso 22. Irmãos, pedra angular ou pedra de esquina é a pedra que dá o rumo ao alicerce. É que faz com que a casa seja edificada no esquadro. Tem algum construtor aqui? Se você erra no alicerce, você vai ter um problema muito grande. Lá no Flamboyant, quando essa igreja começou a construir, nós empreitamos. E o construtor foi fazendo, fez o alicerce, levantou as paredes, estava tudo muito bem, mas quando nós fomos colocar o telhado, o serralheiro que estava fazendo o telhado descobriu que o alicerce estava fora do esquadro. As telhas não casavam. Deu um trabalho tremendo para colocar o telhado. Por quê? Lá no alicerce, no fundamento, o construtor usou de forma errada o esquadro. A pedra de esquina ali foi mal colocada, foi mal construída. O que nós aprendemos aqui, o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que Isaías fala, o que o salmista diz e o que o apóstolo Pedro repete, é que a nossa casa espiritual, para ser edificada corretamente, precisa ter como alicerce o próprio Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sem Ele, Ele mesmo disse em João 15, sem mim nada vocês poderão fazer. Há um terceiro conceito que a Bíblia nos ensina sobre essa igreja cristã vitoriosa. Ela precisa crescer de maneira ajustada, santificada e precisa ser morada de Deus através do Espírito Santo. Olha comigo o verso 21 e 22 de Efésios 2, texto de base dessa mensagem. Verso 21 ele diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, o Espírito Santo. Então, aqui alguns conceitos que nós poderíamos nos aprofundar um pouquinho mais. Quando ele diz que em Cristo Jesus, e sobre Cristo Jesus como pedra angular ou pedra de esquina, todo o edifício deve ser ajustado. Eu me lembro daquele cântico, inclusive nós cantávamos aqui, que diz assim: somos corpo, e assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Uma família, olha aí o conceito de família, primeira característica de uma igreja cristã vitoriosa. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o quê? A glória de quem, irmãos? Do Senhor, não é do homem. Essa questão do ajuste é importantíssimo, e eu pergunto aos amados irmãos, quem é que traz esse ajuste, quem é que opera esse ajuste na vida da igreja, se não o próprio dono da igreja, que é Cristo Jesus. Então não é só sobre Ele que nós temos que edificar a nossa vida, mas é por Ele que nós precisamos ser edificados. Ele é também o construtor. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Segunda característica aqui é o crescimento, é o ajuste, mas o crescimento também é importante.
O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Uma palavra de alerta para a igreja. Mas no verso 17 ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Crescer é importantíssimo. Você precisa lutar. Você precisa se esforçar. Eu era adolescente, aqui nessa igreja, e um pastor disse assim: não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Já ouviram esse jargão? Não é de todo certo não, tá? Pastor gera ovelha também. Mas ovelha gera ovelha. Porque o ID não é só para os pastores. O ID dado pelo Senhor Jesus é para todos. Amém, irmãos? Agora pare e conta assim nos dedos. Quantas pessoas você já trouxe para Cristo Jesus? Não é trouxe para a igreja não. É trouxe para Cristo Jesus. E aí você vai verificar se você tem cumprido ou não o ID de Jesus Cristo. Se você tem ou não contribuído para esse crescimento. O crescimento é importante. Mas não é só o crescimento, é também a santificação. Quando ele diz: qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, parece redundante, um santuário santo, né? Mas a Bíblia não pode errar, amém ou não? A Bíblia é inerrante. Santuário santo, vamos trazer isso para os nossos dias, irmãos? Santuário, então, é o nome que se dá ao templo. E quando Pedro diz: você precisa se tornar um santuário santo, ele está dizendo: cuidado para não se tornar um santuário profano. E a responsabilidade nossa também. Os crentes bereanos, quando pregavam lá naquela igreja, eles faziam o quê? Eles iam para casa, eles conferiam na Bíblia. A responsabilidade de ter uma vida santa, conforme as Escrituras, conforme o padrão de Deus, é nossa, irmãos. Se queremos ser uma igreja cristã, ou continuar sendo uma igreja cristã vitoriosa, o critério da santidade não pode ser esquecido. Porque se não formos santos, irmãos, não cumpriremos esse quarto requisito, que é sermos morada do Senhor. Deus é santo, Ele não vai morar num coração impuro. Deus é santo, e o seu poder será manifesto no meio de uma igreja santa, santificada, que luta contra a carne, que luta contra o pecado, que não só neste púlpito, mas no coração de cada um dos irmãos, haja um compromisso de lutar contra o pecado, porque é o pecado que faz o homem cair, porque é o pecado que traz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não é só anunciar Jesus, é lutar também contra o pecado. E por último, uma quarta característica de uma igreja cristã vitoriosa é que ela precisa ser uma igreja alegre, precisa ser uma igreja amável e precisa ser uma igreja pacificadora. Mas aí eu vou recorrer ao mesmo apóstolo Paulo, mas na carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 4, dos versos 4 ao 9, irmãos, e eu finalizo essa mensagem com esse texto. A última característica que o Senhor nos faz refletir hoje sobre as marcas de uma igreja cristã vitoriosa. O apóstolo Paulo diz, Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor.
E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Finalmente, diz o apóstolo Paulo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e tudo que vocês aprenderam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e assim o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja Deus, irmãos. Precisamos buscar essa paz que só Deus nos dá. Precisamos buscar essa alegria que é fruto do Espírito Santo. E quando você caminha com estas marcas que a palavra de Deus hoje nos revelou, não é só a vitória, é a alegria em meio à luta ainda. Em meio à luta ainda você encontra alegria. Pode o mundo estar se acabando ao seu redor, mas você sente paz interior, você sente paz no seu coração. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele ressalta, novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. E seja a amabilidade, não falte amor no coração desta igreja, seja conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Uma igreja cristã vitoriosa, ela precisa viver como família, ela precisa ser fundamentada na Bíblia e firmada na pessoa de Cristo. Ela precisa crescer de maneira ajustada, santificada, para ser morada de Deus no Espírito Santo. Mas ela, sobretudo, precisa ser uma igreja alegre, amável, pacificadora, que reflita a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra, irmãos, seja posta em prática. O apóstolo Paulo disse, tudo que vocês ouviram, viram e aprenderam de mim, isso vocês ponham em prática. O Evangelho, irmãos, não é uma filosofia, apesar de que o apóstolo João se esforçou muito para evangelizar os filósofos. O Evangelho não é uma ideologia. Nós temos vivido dias assim, de muitas questões ideológicas conflitantes, mas o Evangelho não é só isso. Isso é muito pouco para se dizer Evangelho. O Evangelho de Cristo é amor, é perdão, é paz, é alegria no coração. O Evangelho é prática. O Evangelho não é o que você fala, o Evangelho é o que você vive. Porque o Evangelho, sobretudo, é o que Deus faz em você. Não é quem você diz que é, mas é quem o Espírito Santo transformou você. O Evangelho, então, não é uma proposta simplesmente teórica e intelectual. O Evangelho é simples e prático. O Evangelho que salva o pecador. O Evangelho que faz ele reconhecer seus pecados e reconhecer em Cristo Jesus o único meio de obter o perdão. E para haver reconciliação é necessário haver perdão. O Evangelho reconcilia o homem com Deus. Uma igreja cristã vitoriosa, um crente vitorioso, precisa viver esse Evangelho. Muito longe das vãs filosofias e ideologias, mas na prática, do dia a dia, como Jesus viveu, no chão, caminhando por pessoas, com pessoas, para encontrar pessoas e tratar de pessoas. Esse é o Evangelho prático que a igreja precisa conhecer e viver. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, por favor, onde você está. Você pode ficar de pé? Gostaria de encerrar orando.
Feche seus olhos. Há um convite de Deus nessa noite, de uma forma muito especial, direcionada a você. Embora seja a igreja a comemorar seus 60 anos, talvez você tenha apenas 1 ano de vida cristã. Talvez você tenha 10 anos de vida cristã ou de vida nesta igreja aqui. 40 anos. Mas talvez você tenha apenas 4 meses. Não faz diferença. A palavra é para você, que quer ter vitória em Cristo Jesus. Abra seu coração agora. E em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo operar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de compartilharmos da Tua palavra, de ouvirmos Tua voz. Mas nós necessitamos, Pai, Senhor, encarecidamente e urgentemente, que o Teu Espírito Santo faça uma obra redentora, Deus, restauradora, uma obra orientadora nas nossas vidas de forma pessoal, particular, Senhor. Talvez haja pessoas aqui hoje prestes a tomar uma decisão errada em sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra abençoe, Deus, encontre este coração. Que Jesus Cristo, Deus, a pedra angular, a pedra de esquina, seja o fundamento único da nossa vida, Pai. E que nele nós possamos encontrar a força, a sabedoria, nele através do Espírito Santo, Deus. Ministra nessa hora, Deus, aos corações de quem aqui veio em busca de um encontro contigo, Pai. Ministra em nome de Jesus. Há corações sinceros e abertos nesse momento, Deus, e Tu sabes melhor do que cada um. Opera, Senhor. Traga esperança, aumenta a fé do Teu povo, que possamos ver com olhos espirituais os Teus planos já acontecerem, Senhor. Fortaleça o pastor desta igreja e sua família, revista ao Senhor com Teu poder, com sabedoria e graça do Espírito Santo. Levanta, Pai, ajudadores, servos, conservos, Deus, conforme a Tua palavra diz. Que todos abracem esta palavra do Senhor, Deus, para que a vitória, Deus, seja sempre garantida em nome de Jesus. Garantida não só aqui como igreja, mas garantida nas casas, nas famílias e nas vidas, Senhor. Glorifica o Teu nome através das vidas que têm buscado, Senhor, Te servir. Tem se dedicado, Deus, a Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos esta graça. Amém, Senhor. E amém.